E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa aula de laboratório de microcontroladores, né? Lembrando que eu sou responsável pela parte de máquinas elétricas. Deixa eu aumentar aqui que o slide tá... Beleza, agora tá no tamanho normal. Então, né, hoje a gente vai começar máquinas síncronas, né? A gente viu até a última aula lá a máquina de indução, hoje a gente vai começar com a máquina síncrona. Eu vou falar um pouco do funcionamento dela. Uma parte do experimento, na verdade uma parte do relatório, né, não vai estar tão ligado assim com o experimento, porque são algumas coisas que daria para mostrar no laboratório, mas não tem como mostrar exatamente aqui, então eu vou só fazer uma discussão e vocês vão atrás de algumas informações para colocar lá no relatório, certo? Mas eu vou falar algumas coisas delas aqui já, e aí a segunda parte é mais voltada com o experimento mesmo, beleza? Bem, então, né, a gente costuma usar máquinas máquinas síncronas, né, na indústria, porque a gente consegue controlar a corrente de campo dela. E com isso vocês vão ver, né, como é que funciona exatamente, a gente pode fazer essa máquina trabalhar com fator de potência indutivo, capacitivo ou unitário, ou seja, por uma mesma carga lá, variando o campo, né, eu consigo ou usar a menor corrente possível, se é o que eu quero, né, fator de potência unitário, ou eu posso ter ali potência reativa sendo injetada ou absorvida, né? Geralmente é usado, né, com a parte capacitiva, né, para compensar, né, os outros motores que eu tenho na minha fábrica, né, porque geralmente os outros motores vão ser de indução, né? Esses indutores vão consumir potência reativa, não tenho o que fazer. Se eu tiver um motor síncrono na minha indústria, eu posso colocar ele como o mais capacitivo possível para eu injetar potência reativa e aí melhorar o meu fator de potência total, né, da minha planta ali, né, ao invés de ter que instalar banco de capacitor e tudo mais. A gente tem a opção, por exemplo, de usar uma máquina aqui de imã permanente, né, só que ela não deixa eu fazer esse tipo de coisa, né. Ela vai ter, né, ali o projeto que for feito dela. Então ela vai trabalhar com o tanto de campo que aquele imã conseguir dar, né, seja isso o suficiente para absorver ou injetar ou só para ter a potência mínima ali. O bom de ter o imã permanente é que é mais fácil na partida, né? Eu vou comentar isso ali. E eu não vou ter preocupação com manutenção, né? Porque lembrando que tudo que eu tenho em contato da parte que gira com a parte parada, né? Se eu tenho que alimentar uma parte que gira, essa parte que alimenta tá parada, obviamente, né? A fonte tá ali parada. Então eu preciso de contatores ali e isso gera manutenção, porque são carbonos, né? Com escovinha dando contato ali nos anéis coletores. Então sempre que tem esse contato eu tenho manutenção e fica um pouco mais caro. Então tem aí o lado bom e o lado ruim. Tem mais coisas que vocês vão tentar procurar e pôr no relatório, mas é basicamente isso daí. Bem, o que a gente tem então nessa máquina, né? A gente tem o estator, que é igual àquele que a gente tinha da máquina de indução, exatamente igual. Então é trifásico, distribuído, né, com aquela defasagem de 120 graus lá angular, né? Então no caso do gerador, essa simples defasagem, quando eu tenho o campo do rotor girando, já vai me gerar a tensão trifásica, né? Defasada a 120 graus uma da outra, porque o máximo vai estar mudando ali, né, com o rotor, e no contrário, se eu alimentar essa máquina com 120, vai ter o campo girante e o meu rotor vai tentar seguir o campo girante, né, com a velocidade dele, né, então é igual aqui na máquina de indução. O que muda aqui é o rotor, né, que eu falei que pode ser, por exemplo, lá de imã permanente, mas geralmente ele tem um enrolamento que eu coloco corrente contínua. Por quê? Porque quando eu faço isso com enrolamento de campo, eu vou sempre ter um positivo e um negativo. E aí, diferente lá da máquina de indução, onde eu ia ter aquela interação entre dois campos, e daí o meu rotor ia seguir o campo girante, mas ia ter uma velocidade menor, aqui, quando eu dou um ímã, né, porque querendo ou não eu colocar uma corrente de campo CC ali, eu vou transformar o meu enrolamento de campo num eletroímã, quando eu dou um positivo e um negativo para ele e eu tenho o campo girante, ele se cola no campo girante. Então ele vai andar junto com o campo girante sempre, então é por isso que ele vai ser síncrono. Okay? Os dois campos vão se alinhar. Eu tenho o campo CC com positivo e negativo, tenho o campo girante com negativo e positivo. Aqui a interação não é ali igual era na de indução, né? Não vou ter a indução aqui que vai fazer o campo, gerar uma corrente, vai ter um campo. Aqui eu só tenho positivo e negativo, ele vai alinhar com o negativo e positivo e vai girar junto. Só isso que acontece. Né? Mais fácil impossível.
né? Só a atração ali magnética mesmo, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a gente pode ter a máquina de polo saliente, né? A gente tem a máquina de polo saliente e a gente pode ter a máquina com o rotor de polo liso, né? Então são dois tipos aqui que também têm algumas diferenças. Geralmente a gente usa esse tipo de máquina aqui quando ela tem muito polo e baixa velocidade, né? Então diâmetro grande aqui, né? Comprimento menor. E a gente usa esse daqui, né? Que é o sem ser saliente aqui, né? O liso. A gente usa máquina com pouco polo e alta velocidade, né? Geralmente aqui cilíndrico. Então ele vai ter um diâmetro menor, mas um comprimento grande. Então, né? A gente costuma usar isso daqui. Então esse cara roda muito mais rápido que esse, né? Então, por exemplo, aqui, né? Uma turbina hidráulica ali de alta inércia, a gente coloca 74 polos, né? Num negócio gigantesco aqui, para ela poder rodar menor, né? Então ela vai rodar ali a 97.3 RPM e vai me dar uma tensão gerada em 60 Hz, né? Por exemplo, ali Itaipu. Agora, numa turbina térmica, eu vou fazer um negócio que é mais ou menos isso aqui. Eu quero ele menorzinho, né? Mas ele pode rodar muito mais rápido. Então eu posso colocar só 4 polos ali e ele vai aguentar rodar a 1800 RPM para gerar em 60 Hz aqui, por exemplo. Beleza? No caso do gerador, né, isso aqui tá só para mostrar isso que eu falei, né? Lembrando que essa formulazinha funciona, tá? Aqui ainda funciona, então a velocidade lá que eu tinha para calcular o campo girante na máquina de indução, aqui vai ser qual é a velocidade síncrona da máquina, porque ela vai sempre rodar nessa velocidade. No caso do gerador, então, só como eu falei, né, se eu tenho aqui os meus enrolamentos, né, A, B e C, o meu campo aqui, conforme ele gira, né, o meu rotor, eu vou ter o máximo num lugar, o mínimo no outro, e cada um vai estar vendo isso com uma defasagem de 120, né? Ou seja, eu vou gerar tensão trifásica. Então, essa máquina aqui, tendo entendido a outra, essa daqui é muito mais fácil de saber o que está acontecendo. Alguns poréns dessa máquina aqui em relação à partida. Essa máquina ela não tem torque de partida, né? Se você tentar ligar ela na velocidade que ela vai rodar. Por quê, né? Porque ela tem a inércia aqui, né? E o campo girante está relativamente rápido. Então, quando o campo girante passa e ela tenta seguir, o campo girante já está voltando, né? Já está dando a volta. E aí ela tenta vir para o lado de cá. Então ela faz o que a gente chama de ficar oscilando, né? Então o rotor fica oscilando ali e não consegue partir e seguir, né? Então ela vai ficar sempre ali. Então ela não tem o torque de partida normalmente. Quais são as opções, né? Partir com frequência reduzida, certo? Então a gente faz isso, por exemplo, quando se for uma máquina, por exemplo, de imã permanente que não tem esse outro cara aqui que eu vou falar, né, que não tem essa outra opção, a gente faz isso. Ou se mesmo for uma máquina que tem um enrolamento, mas que eu não posso usar esse segundo caso que eu vou falar aqui, eu uso drivers então para diminuir a frequência no começo, né, porque daí eu vou ter um campo girante devagar o suficiente para o meu imã alinhar e seguir ele. Aí eu vou aumentando a velocidade e ele vai seguir. Como que a gente faz para partir geralmente? A gente parte exatamente igual um motor de indução. Então, se eu olhar aqui a foto, tem aquelas barras. Tem as barrinhas igual eu tinha no rotor lá em gaiola de esquilo. E como que eu parto ela? Exatamente como máquina de indução. Então, eu curto-circuito enrolamento de campo, e eu já vou falar sobre isso, vocês vão ter que falar também no relatório. Eu curto-circuito enrolamento de campo, deixo ela partir como máquina de indução. Depois que ela já está lá girando, eu tiro o curto-circuito, coloco o campo, né, alimento com corrente contínua, e daí a máquina vai entrar em sincronia e eu posso fazer o controle do campo ali. Quais são os pontos aqui interessantes? Primeiro, essa máquina, o enrolamento de campo dela é um enrolamento fino, né, porque eu vou colocar pouca corrente contínua. Por exemplo, eu acho que uma máquina de uns 10 kW assim, vai ter o quê? Nem 1 ampere de campo. Então é um fio fino, né, de campo que eu tenho ali, só que com várias espiras, porque eu quero que o campo seja forte ali na minha máquina. Ou seja, se eu tenho um enrolamento curto, né, um enrolamento fino, só que com várias espiras, né, e eu não curto-circuito, por exemplo, e eu vou lá e ligo o meu estator, o que vai acontecer? Vai ocorrer aqui, né, como se fosse um transformador. Então eu vou lá e coloco 220 a 60 Hz no meu primário, né, que seria o estator, e eu não curto-circuitei o meu secundário, eu vou ter uma tensão induzida muito alta. Muito alta. Então, se você esquece de curto-circuitar o campo dessa máquina, geralmente, né, se você aplica a tensão de uma vez, se você não está subindo a tensão, né,
Se você aplica a tensão de uma vez, você vai estragar a máquina. O enrolamento de campo não vai aguentar a tensão, porque vamos falar que esse enrolamento tem 10 vezes mais espira que o estator, por exemplo. Se eu coloquei 220, eu vou ter 2.200 volts, né, no meu secundário, que seria esse rotor aberto. Só que, como eu falei para vocês, ele é fininho e com várias voltas, o enrolamento dele, né, a isolação dele não vai aguentar 2.200 volts. Então ele vai entrar em curto ali, vai destruir o enrolamento da máquina, certo? O enrolamento de campo da máquina. Então sempre tem que tomar cuidado com esse curto-circuito. Um outro ponto interessante aqui, né? No caso da máquina de polos salientes, né, lembrando, né, polos salientes desse tipo aqui, quando eu dou a partida, né, e está curto-circuitado ali, então ela está partindo só com aquela gaiola de esquilo. Então essas máquinas, literalmente, você vai lá no rotor, coloca a gaiola de esquilo para quando você for ligar, ela partir igual a máquina de indução. Só depois você realmente coloca o campo e transforma numa máquina síncrona. Quando eu faço isso com essas máquinas, as máquinas de polo saliente, né, se ela tiver em vazio, se ela não tiver carga, muitas vezes elas já apresentam velocidade síncrona, mesmo sem eu colocar o campo. E por que isso acontece? Né? E vocês vão ter que ir atrás disso, explicar um pouco no relatório também. Isso acontece por causa do que a gente chama de torque de relutância. E o que é isso? Basicamente, né, aquela lei da física. Né? A gente sempre tudo é tentar fazer as coisas com o menor gasto de energia possível. Né? Sempre tentar ir pelo caminho mais rápido. Então, do mesmo jeito que um elétron prefere ir para um lugar que tem menos resistência, o campo elétrico prefere ir para um lugar que tem menos relutância. Então, a própria máquina ali, né, quando ela está girando, óbvio que sem carga, porque quando você coloca a carga, ela perde essa capacidade e vira uma máquina de indução. Né? Mas a própria máquina ali, quando ela está só girando mesmo, são os dois campos ali girando e interagindo, pelo formato desse cara, ele tem a menor relutância, né, nesse eixo, onde está o ímã aqui. Aqui a relutância é mínima. A máquina não precisa fazer tanto esforço pro campo passar por aqui. Em compensação, né, como ela é polo saliente, essa parte aqui, a relutância é muito mais alta. Ou seja, a máquina tem que fazer muito mais esforço para o campo passar por ali. Ou seja, para evitar que o campo esteja naquela parte, surge uma força que alinha a relutância, né, alinha essa relutância mínima e faz a máquina rodar já na velocidade síncrona, mesmo sem o campo. Okay? Então, pode acontecer, né, de novo, sem carga, porque com a carga ela não vai conseguir segurar. Sem carga pode acontecer de eu ligar uma máquina de polo saliente e ela já ter a velocidade síncrona mesmo sem campo, ok? Mas aí a gente vai lá, tira, coloca o campo para garantir e a gente pode trabalhar com a máquina aí normalmente. Beleza. Com isso, aqui tem o nosso circuito equivalente, né? O diagrama fasorial de como é que ficaria aqui, por exemplo, para esse caso. Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Só para falar mesmo para vocês como é que é. Lá no material que eu vou colocar de CV2 tem isso daí, e vocês podem olhar meu canal no YouTube que tem as aulas também, se vocês quiserem se aprofundar, né? Quem não estiver fazendo ou já não tiver feito CV2. Mas eu coloquei aqui só pra gente poder ver, né, que é bem simples o circuito. Eu tenho a tensão interna da máquina, né? Tá muito relacionada lá com a minha corrente de campo. Tenho uma reatância aqui de saturação, né, que é a reatância aqui da máquina, que vai representar a parte reativa dela, e a resistência aqui da armadura. Só isso. Então, né, dá pra ver aqui o que a gente espera que aconteça, né? A relação aqui é bem simples, né? Então, a gente tem a corrente aqui com a potência, né? Então, quando eu subir, né, e a potência está relacionada com o torque também, né? Então, quando eu subir a potência, o torque, eu vou ter que subir a potência, vou ter que subir a corrente, é meio óbvio que acontece essas coisas, né? Mas tem um outro ponto aqui que é interessante dessa máquina, né? Que além de subir essas duas coisas para compensar a carga maior, né? Ela depende, né, esse ângulo aqui é o fator de potência, né, ele depende desse ângulo aqui, delta. Esse delta que está entre a tensão aqui interna da máquina e a tensão terminal, né, certo? Depende desse delta. E por quê, né? O que esse delta faz? O que ele significa, né? Se a gente isolar aqui a potência ativa e reativa, né, por exemplo, para essa máquina, e pode desprezar aqui a resistência de armadura só para entender como isso funciona. A gente chega nesse cara aqui, né? Não vamos olhar agora para a potência reativa, porque depois a gente vai fazer uma aula só da parte do campo, daí eu falo da potência reativa. Mas aqui a potência ativa, né? A gente vê que é um cara multiplicando um seno, né? Ou seja, a gente tem essa cara aqui, certo? Então a gente tem o torque aqui, ou a potência, né? Lembrando que eu posso relacionar a torque com a potência com a velocidade aqui, né?
E lembrando também que os dois também estão relacionados com a corrente, né? Lembrar que P igual a VI, né, por exemplo. Né, ou no caso aqui, VT e A, se é o que eu estou colocando ali na máquina, né? Ele tem esse comportamento porque multiplica por um seno de delta. Então, o que acontece com essa máquina é que conforme eu vou dando mais carga, esse delta vai abrindo. Eu vou aumentando a diferença entre a tensão que eu tenho interna da máquina e a tensão que eu tenho lá no meu terminal. É quase como se literalmente eu estivesse atrasando um pouco o meu rotor. Então, o meu rotor vai pondo mais carga, ele vai atrasando um pouco em relação ao campo girante, ele ainda está girando na mesma velocidade, mas ele não está girando com o mesmo ângulo do campo girante. O campo girante tem ângulo zero, o meu rotor está rodando, né, um ângulo um pouquinho mais aberto, um pouco para trás, porque eu vou colocando carga, ele vai ficando mais pesado, ele vai fazendo essa abertura angular para conseguir entregar mais potência, né? Porque quanto maior for essa abertura angular, mais longe, né, ele vai estar, mais força ele vai ter, ou seja, ele vai conseguir dar um torque maior, né? E isso vai acontecendo, né, como segue um seno até o máximo aqui, que é 90 graus. A partir disso daqui a gente entra no que a gente chama de instável, então a máquina aqui ela já não ia conseguir operar. Na verdade mesmo, e eu não vou entrar tanto em detalhe, mas só para falar, né? Quando a gente trabalha com gerador síncrono, e existe mesmo isso aqui lá para Itaipu, para os grandes geradores que a gente tem no país e tudo mais, né, hidrelétricos que usam geradores síncronos, a gente usa esse tipo de curva aqui da potência pelo ângulo para saber como é que está a carga elétrica ali e a capacidade da carga mecânica da máquina, né? Porque o que faz a máquina acelerar ou frear é a diferença entre a potência mecânica e a potência elétrica, né? Se eu tenho mais potência mecânica do que elétrica, a máquina vai acelerar. Se eu tenho menos, ela vai frear, né? Então, dependendo se eu começo a pedir muito da minha máquina, né, ela começa a acelerar, e às vezes, mesmo se eu esperar para desligar, né, se eu querer desligar só no 90, já vai dar errado, né? Mas como a máquina tem uma inércia, mesmo que eu abaixe a minha carga para a máquina parar de acelerar, eu tenho que ver se é o suficiente para dar tempo dela desacelerar, né? Porque ela teve que acelerar, ela ganhou inércia ali com velocidade. Eu tenho que ver se vai ser o suficiente tempo dela gastar essa energia que ela ganhou, né? Acelerando ali na inércia dela, sem passar desse ponto aqui de instabilidade. Então, essa curva aqui, né? Que a gente não vai olhar para essas coisas, que é só para saber que tem essa abertura angular, ela é realmente utilizada nessa área para esse tipo de análise, beleza? Então, pessoal, vou pro nosso experimento aqui, né? Então, vou pôr aqui a tela. Então, só mostrando o relatório, essa parte aqui que eu falei do começo é um pouco mais teórica, está relacionada com tudo que eu falei aqui até agora. E agora eu vou mostrar mesmo ali a parte do motor síncrono, né? Porque essa máquina ela está muito mais ligada com a parte de controle de campo e com a parte de gerador, né? Então, o motor aqui, o que eu posso mostrar para vocês é alguns pontos chaves aqui, né? Então, o que acontece com a velocidade com a mudança da frequência, o que acontece com a potência ativa e com a corrente, que foram duas coisas que eu já mostrei, e o que acontece com o ângulo de potência, beleza? Então, tá aqui o modelinho, né? Eu vou mandar lá para vocês, como eu sempre faço, né? Eu só consegui ajustar essa máquina para funcionar decentemente no modo PU aqui, né? Que é por unidade. Então, o que isso significa? Significa que tudo aqui para ela né? 1 é o nominal da máquina, né? 1 é o nominal da máquina. Menos aqui, né? Porque eu não estou tirando da máquina, eu estou tirando da fonte, né? Então a potência ativa e a corrente, que eu vou mostrar aqui, elas estão realmente em kW e em ampere, porque a fonte está em 460 volts, que é o da máquina. Mas tudo que a máquina solta e ela pede ali, né? Então, seja o torque que eu vou colocar aqui nela, seja a tensão de campo, que nessa aula a gente não vai variar, né? Seja a tensão, né, no campo lá dela, eu tenho que dar em PU, né? Então 0 é 0, 1 é o máximo de torque, mas a gente não vai chegar porque eu precisei mexer um pouco no modelo, então acho que ela nem aguenta chegar no 1, ela dá problema antes, a gente vai trabalhar só até uma outra faixa, mas já dá pra ver, né? Seria 1 o máximo, aqui seria 1, né? A velocidade, quando ela tá constante mesmo ali em 1800 RPM, que eu acho que é o dessa máquina, deixa eu ver aqui. Eu acho que isso é 60 Hz e número de polo 2, então beleza. Então essa máquina mesmo, ela ia ter, né,
essa velocidade. Então, enquanto tiver um PU aqui, ela realmente está rodando na velocidade síncrona. O torque eletromagnético, que eu só deixei aqui para mostrar, também está relacionado com esse torque de entrada. Eu só coloquei para ver, então ele também vai de 0 a 1. E aqui não é de 0 a 1 porque é aquele ângulo nosso de potência, né? Vou até subir esse cara para cá, para ficar mais fácil. Então, ó, aqui é a velocidade, só para mostrar que não muda. Vou até colocar separado, né? Aqui é a velocidade para mostrar que não muda. Aqui é o torque só para mostrar que está acompanhando esse cara. Aqui é o ângulo, então, de potência ali que eu mostrei, né? Que é essa figurinha aqui, né? Esse cara, esse ângulo delta aqui. Né? Já está em graus, né? Degrees aqui. Aqui é a potência e aqui é a corrente. Então, a gente vai olhar essas coisas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vou rodar a máquina em vazio, ok? E aí também, interessante, né? Essa máquina, como ela é geralmente usada como gerador, o normal aqui é que o torque positivo seja para gerar energia e o negativo seja para consumir. Então vocês vão ver que eu vou colocar número negativo aqui. Então não se assustem, é por causa disso. É a convenção dessa máquina. Então tem um torquezinho aqui que é de perda mecânica mesmo ali da máquina, né? Tenho aqui já 2,56 graus, né, de abertura, que também, de novo, é por causa das perdas da máquina. Tem uma potência aqui de 173 e uma corrente de 0,67 aqui, né? Então, beleza, né? Todo mundo aqui negativo, porque, como eu disse, ele está como motor. Então, ele está rodando aqui a 1 PU, né? Vamos ver o que acontece quando eu venho aqui na minha máquina e troco a frequência, né? Então, saí de 60 Hz, coloquei 58. Olha lá, viu? Obviamente esse cara muda só um pouco, esses caras não mudam muito, mas a minha velocidade, né, ainda está síncrona, né? Só não está assíncrona da máquina. Então se eu mudo essa frequência, né, ela passa ali da velocidade, porque ela segue o campo girante, né? Então se eu coloquei 58 Hz, o campo girante está um pouco mais devagar. Então a máquina vai rodar um pouco mais devagar, porque ela segue o campo girante. Então não vai ser 1 a velocidade, porque 1 seria 1800 Hz, ali está 0,97. Então seria 0,97 vezes 1800, para obter o valor certo. E se eu colocar para cima, né, só para fazer o outro teste. Opa, cliquei errado. Aí a gente vê 1,03, né? Então continua praticamente igual aqui os outros valores. E 1,03, ou seja, coloquei mais frequência, né, aumentou a frequência da rede, a máquina vai rodar mais rápido. Inclusive, né, um dos controles mais importantes que a gente tem nessas grandes máquinas nossas aí, das nossas usinas hidrelétricas, é o controle de frequência. Porque se essas máquinas começam a girar um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar, a gente começa a sair muito dos 60 Hz e a gente tem um limite bem curto ali que a gente pode variar a frequência da rede sem causar problema para os equipamentos que estão conectados, né? Então, sua casa não pode trabalhar com uma frequência muito diferente de 60 Hz. Então, essas máquinas têm que ter uma boa regulação aí. Bem, então, fiz a parte da frequência, agora eu vou variar a carga, que é a última coisa que tem para fazer mesmo nessa aula, que ela é mais simples. E a gente vai ver o que acontece com esses caras, né? Ângulo, potência e corrente. Lembrando que é negativo, porque, né, eu estou trabalhando como motor, vou pôr aqui 10% do torque que essa máquina aguentaria, né, entre aspas, porque eu mudei o modelo, aguentaria dar, né, no nominal dela. Então, 10% do torque, a gente vê aqui, né, vai para 0,1429 aqui, que é basicamente a perda mais esse torque. O ângulo, que antes era 2 alguma coisa, agora já está em 8,5, ou seja, já comecei a atrasar mais o rotor da minha máquina, né? E como eu estou puxando mais esse ângulo e estou pedindo mais da máquina, ela vai aumentar a potência ativa e a corrente, né? Então a potência ativa agora está em 493, né? Antes era 100 e alguma coisa, e a corrente, que não era nenhum ampere, agora já está em 2,3, certo? Então eu só vou vir aqui, vou aumentar os outros valores até um 0,4, 0,5, que eu tenho certeza que a máquina aguenta, né? Então a gente aumenta aqui, né? A gente aumentou o torque, né? Aumentou o torque aqui, dá pra ver. O ângulo agora já está quase em 15 graus, né? Quase aqui 1 kW, né, de potência ativa. A gente não vai olhar a potência reativa, né, porque tem uma aula só sobre o campo. Nessa aula eu mostro para vocês certinho o que acontece com a potência reativa, beleza? E a corrente aumentou aqui também, beleza? Então, né, aquilo que eu expliquei da teoria. Aumento a potência que eu preciso dar para a máquina, aumento o torque mecânico que eu preciso dar para a máquina, né, no motor, estou pedindo mais carga do meu motor. Eu preciso aumentar o ângulo de abertura entre o rotor
o estator, né, ou entre a tensão, né, que eu tenho nos terminais da máquina e a tensão interna da máquina, né, é a mesma coisa. Isso aumentando, aumenta a minha potência, aumenta a minha corrente. Vamos aumentar aqui para 0,3. Né? Vou dar apply aqui. Então a gente vê que aumenta mais, né? O ângulo já chegou a quase 22. 1.1 aqui quilowatts e 6.4 amperes aqui, certo? Olha, vocês estão vendo bem esses valores aqui? Não adianta nada. Achei que aumentava o display. Bem, espero que vocês estejam conseguindo ver aqui. Tá? Beleza, aqui tá um pouco mais perto, acho que dá pra ver melhor agora. Vou só rodar aqui de novo, né, caso alguém esteja vendo numa tela pequena aí. Né? Deixa eu rodar do zero. Opa. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu rodar do zero, né? Caso alguém esteja vendo numa tela pequena e não tava dando pra ver os valores, vou só deixar aqui, né? Então, ó, pra zero, esses valores aqui, você pausa o vídeo e pega se precisar. Menos 0.1. Esses valores aqui, né? Ainda bem que o professor lembrou que tem gente que é míope. O professor usa óculos de descanso também. Eu consigo dar aula sem o óculos, mas não consigo ficar lendo muita coisa sem óculos também. Mas não tenho miopia, eu tenho astigmatismo. Nada contra quem tem miopia. 0,3 aqui, certo? Vamos rodar, que era o último caso que eu mostrei, beleza. Aumentou para esses valores. Então, voltando aqui, né? Vamos para 0,4. Então, 0,4. Então, 0,4 já viu que demorou um pouco mais para compilar ali. Então, 30 graus, né? Já aumentou bastante aqui o ângulo, né? Era 2 sem carga. Quase 2.000 watts, né? 2 kW aqui quase. Corrente já está em quase 9 amperes aqui, né? 8.8. E o último ponto que eu garanto para vocês que vai funcionar, só falta não funcionar agora porque eu estou garantindo. Oh, meu saco, o que eu cliquei aqui? Não, sai. 0.5. Beleza, funcionou. Então, já foi para 42 graus aqui, né? Já tá ficando perigoso aqui, né? O ângulo aqui. Então, passou aqui de 2K e aqui quase 12 amperes, né? Eu não lembro o que acontece, eu vou só colocar pra gente ver aqui. Vamos só brincar com o programa, né? Então, eu coloquei o nominal. Nossa senhora, tá simulando. Vamos ver o que ele dá no final aqui enquanto eu vou falando com vocês, mas olha o tempo de simulação aqui, ele já tá totalmente perdido. Aliás, esquece, nem vou deixar ele rodar tudo, porque tá dando pra ver aqui que a velocidade vai estar ali em torno de 0. Então, como eu disse, né, esse modelo não tá tão bom, eu só precisei mexer nele pra ele funcionar aí. Foi o melhor que deu pra fazer. Então, rodando aqui de novo ele só no 0.5 pra vocês pegarem o último valor. É isso daí. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Então, galera, era isso daí, certo? Acho que essa aula, pra primeira aí do ano, acho que tá de boa, né? Mesmo sendo 2 conteúdos, né? O começo dessa parte de máquinas, que acabou ficando um pouquinho mais teórico, né? Mas vocês vão atrás aí de algumas informações e tudo mais. Acho que vai ser bacana também vocês pesquisarem essas coisas. Porque realmente são efeitos que a gente costuma mostrar em laboratório, não tem nem como mostrar. Se vocês procurarem no YouTube por torque de relutância, por exemplo, que vocês vão ter que falar, vocês vão achar alguns experimentos bem legais, que é literalmente colocar um eletroímazinho, isso a gente fazia em laboratório, e uma chapinha mesmo, né, do material magnético o suficiente para induzir, e aí você roda, né, o negócio e você vai ver que tem o torque de relutância, né, mesmo sem ter o positivo e negativo ali, ele vai seguir o ímã girando, né, então tem bastante coisa aí para vocês darem uma pesquisada. E a segunda parte eu mostrei como o motor funciona, né, essa parte eu acho que já era mais normal mesmo, igual a gente estava fazendo até aqui, beleza? Então, naquele mesmo esquema, né, fazer os relatórios lá, respondendo as questões. Vou pôr o material de CV2 lá também, do que eu já tenho de máquina síncrona, porque eu ainda estou terminando esse material de CV2 de máquina síncrona, né? E fica aí para dia 14 do 1, então, esse relatório, beleza? E aí na próxima aula a gente vai falar do controle de campo, então, da máquina. Beleza, pessoal? Era isso daí. Lembrem que qualquer coisa vocês podem me mandar e-mail, tá? E valeu aí pela atenção. E até a próxima aula síncrona aí, se vocês tiverem dúvida, ou até a próxima aula. Falou, pessoal!